Gerão, eu e você no Paro Ímpar aqui. Quem perder traz um cafezinho. Você quer o quê? Ímpar. Ih, já. Tava lá? É claro que eu tava. Ah, Gerão, de guerra. Eu, inclusive, terminei hoje o capítulo 5. A mãe nunca vai achar o fim feio, né? Não, mas eu curti, acho que até abusei. Você abusou, né? De onde que vem aquela ideia, velho? Você sabe qual é a referência principal daquilo ali, velho? Machado de Assis. Eu falei pra ele que a beleza do quadro diz é isso aqui. Depois que você usa muito, ele vai ficando sujo e ele vai ficando... As marcas. As marcas das equações, do que você escreveu antes e tal. Então, assim, de algum jeito, o quadro vai carregando história. Você entendeu? E ele discordou de mim. Essa aí eu tô com você, eu também acho. Fica bonito, velho. Ele todo limpão, eu não acho que ele fica tão legal. Eu sempre achei bonito, velho. Na faculdade, no mestrado, tava naquelas aulas da FMG, os quadrões de giz, tudo rabiscado, velho. Parecia que você olhava pro quadro ali, você via equação que tem que resolver do quadro há 2 anos atrás, tava lá. Eu acho doido, velho. Tem essa parte aí que é doida. Eu curto. Marmita do Engenheirão, o Engenheirão trouxe a marmita. Gerão, eu e você no Paro Ímpar aqui. Quem perder traz um cafezinho pra nós começar a conversa. Você quer o quê? Ímpar. 2 e já. Diga-se de passagem, é o segundo Paro Ímpar que você perde hoje, né? Não, o segundo Paro Ímpar que eu perdi. Não, chamei o ar-condicionado no Paro Ímpar pra passar um café, velho. Perdi os 2, velho. Hoje tá ruim demais. Então faça menos alguma coisa aí, ó. Bota esses giz aí. Agora, bora lá. Você quer um café? Que fui eu que passei, inclusive. Você quer, Engenheirão? Eu quero, velho. Mesmo se eu não quisesse, Como é que chama? só de saber que eu sei que vai trazer, e agora eu quero, entendeu? Aí você passou a querer, Eu né? nem queria, não. Isso aqui, não, fala a verdade, isso aqui é igual clínica de fazer exame de sangue, né? Você faz o exame de sangue e pega um cafezinho. Podia, né? Deveria, inclusive. Eu lembro que você tá tomando café, agridoce. Possivelmente deve ter uma coisa relacionada a café lá, né? Eu não me recordo. Café? Eu acho que café, acho que não, velho. Não tenho certeza agora, porque esse livro aí foi 2019. No Retrato Agridoce? Eu vi do agridoce, você lembra se é uma coisa de café? Não lembro. Você foi no lançamento desse livro? Tava lá? É claro que eu tava. Ah, Engenheirão de guerra. Cara, eu peguei, e depois eu fui nesse dia, e depois eu ainda comprei um outro livro. A gente nem era tão próximo ainda. Comprei pra dar pra um professor meu. É mesmo? Que foi... Ele não foi diretamente meu orientador, mas ele que me indicou. Eu lembro, pô, eu lembro dessa história. Você lembra disso aí? Eu lembro. Porque ele, assim como você, sempre gostou... Ele dava aula de parte computacional, de elementos finitos, mexia com a parte de análise estrutural, resistência de materiais. Sim. E aí ele, apesar de estar nessa parte mais de exatas, né, pô, mestrado na engenharia, cara. Ele compartilhava também de muito boa, citava referências, assim. Legal, gostava muito de Machado de Assis, Guimarães Rosa também. Mesmo? E aí eu pensei, pô, tem esse livro aqui, eu vou dar pra ele. Eu comprei desse livro pra ele. Cara, eu inclusive, nesse, assim, pô, eu não sei o Roque Pitangueira. Roque Pitangueira é o nome do cara? Só pra deixar o... Putz, é o nome do cidadão aí, ó. Esse é brabo, Roque É uma Pitangueira. lenda lá no... Uma lenda, não, grande, digníssimo Roque Pitangueira. Eu lembro dessa história de você pedir nesse segundo livro aí que você dá pra... Pois é, eu fui lá na sua casa buscar, velho. Eu lembro dessa história. Cara, eu não sei você, agora nós estamos meio que na reta final. Eu, inclusive, terminei hoje o capítulo 5. Então, concluí hoje. Essa aí. Essa aqui, hein? Pra quem não sabe, a divisão que a gente fez lá é que eu escrevi do capítulo 1 ao 5 e o Engenheirão do 6 ao 8. Que é a segunda metade do livro, a parte de integração. Então eu terminei hoje, cara, capítulo 5. Eu fiquei a manhã inteira relendo ele, ajustando uns negócios pra passar pro Luiz. Boa. E aí já, assim, ainda tem muita coisa pra fazer, né? O trabalho de revisão, você viu que às vezes dá um trabalhinho e tal. Muito, então, assim, tem bastante coisa pra fazer ainda. Hoje é dia o quê? Dia 16 de abril. Pô, terminou o livro, então na verdade o Engenheirão ainda tá indo pro último capítulo, mas tem um trabalho significativo ali de revisar, de dar uma lapidada, diagramar, ajustar a figura, então tem bastante trabalho pra fazer, mas pelo menos acho que o grosso já foi. Mas foi com a sensação boa, cara. Demais. Sensação de assim, mas a sensação foi tipo assim, até o Jamesão citou aqui o Renato Agridoce, meio sem querer. Mas, pô, bicho, em 2019 eu publiquei um livro, que é o Retrato Agridoce, você conhece, você tava lá no lançamento. Isso vai fazer o quê? 5 anos e um pouquinho aí. 5 anos esse ano, né, mais ou menos. Sempre curti, né, cara? Sempre curti livro. Quem acompanha o canal aí sabe, curto livro pra caramba. A maior parte dos gastos que eu tenho na minha vida, cara, é com livro, todo mês eu tô comprando livro. Então, cara, poder concluir uma obra maneira e tal, e a gente iniciar uma editora, velho, acho que vai ser legal esse registro aqui, porque eu acredito que realmente esse aí vai ser o primeiro de vários livros, cara, que a gente vai fazer. Com certeza. E a impressão que eu tenho, cara, tendo terminado esse capítulo 5, que é terminado basicamente a minha parte... Bom de café! Pelo menos a parte inicial, né? A gente vai lapidar bastante. Eu fiquei com a sensação de que ficou uma obra muito maneira, cara. A mãe nunca vai achar o fim feio, né? Não,
Nunca teve um pai e uma mãe quando eu morri, não, que menino feio, né? Mas tipo assim, é foda, né, cara? Enfim, né? Mas assim, é porque eu sou bastante crítico, né? Por ter lido muito, né, cara? Por ter acesso a muitas obras. Até ontem mesmo no Instagram alguém me perguntou isso. Falei, cara, qual vai ser o diferencial do Lições de Cálculo? Não sei se você viu, você acompanhou? Sim, claro. Porque eu falei assim, pô, bicho, realmente assim, eu falei isso com o engenheirão, eu falei, cara, eu tive contato com vários livros de cálculo e tal, e vários livros de matemática, então assim, se for pra escrever algo que já foi escrito, não faz sentido, né, cara? Assim, você vai gastar energia à toa e tal. Realmente a gente tinha que conseguir fazer algo diferente. E eu fiquei com essa impressão, cara. Tipo assim, hoje que eu terminei de ler, de escrever, eu peguei alguns livros de cálculo e vou fazer isso nessas próximas semanas. E vou falar, cara, deixa eu ver como que esses caras fazem. Como eu até te falei, cara, no início eu queria não pegar livro nenhum, pra não ficar muito enviesado e viciado em fazer a coisa naquela linha. Pra você poder fazer a coisa de um jeito mais autêntico, né? Aí agora eu fui pegar alguns livros e fui ver, velho, eu falei, cacete, velho, o nosso realmente ficou muito legal. Fazendo a comparação, assim, ficou muito único, assim. E aí, pra quem não acompanhou lá no Instagram, acompanha a gente lá, o Universo Narrado. Eu pontuei, e aí você me fala se você concorda ou discorda, engenheirão? E depois você me lembra de eu falar um negócio aqui do Don Quixote. Que tem a ver com o negócio. Don Quixote. Daqui a pouco eu tenho que falar. Tá. Só pra não atropelar a conversa aqui. Mas eu falei o seguinte, cara, pra mim os principais diferenças são os seguintes. Os principais diferenciais são, cara, o primeiro deles é que eu acho que tem a ver com o que a gente faz aqui no Universo Narrado, né? Tem uma preocupação didática muito grande. Talvez até demais, que foi o que a gente estava conversando ali agora. Sim. Voltei removendo alguns pedaços que eu acho que acabou ficando muito prolixo. Mas é uma preocupação muito grande com o entendimento. Sim. Que é quase o que não acontece quando você está estudando cálculo, sei lá, numa universidade federal mesmo. Porque a maior parte dos caras que estão ali, você sabe disso, são pesquisadores que eventualmente os caras são obrigados a dar aula. Dar aula não é o ofício principal dos caras. Nosso foco principal e o nosso ganha-pão é a didática, né, cara? É ensinar bem, é explicar bem, é gerar encantamento e entendimento. Então eu acho que isso costurou o livro inteiro, do início ao fim, cara, e dá um tom legal. E nisso a gente manda muito bem, né, cara? Pois é, eu acho que o diferencial maior é esse, cara. Assim, eu vi uma clareza muito grande, por exemplo, aquele negócio lá. Eu vou até pedir pra você fazer aqui, que eu acho que vai ser legal ficar no vídeo. Calcular a área da parábola usando os retângulos sem usar a integral. Tá ligado? Doido demais. Aquilo ali é muito legal, cara. Eu nunca tinha visto. Muito legal. E aí você introduz de um jeito muito massa, você vai costurando. Então, tem um fio condutor muito bom, muito didático, explorando as coisas. Tem uns capítulos, você ainda não teve tempo de ler, cara, que eu exploro uns conceitos mais filosóficos do infinito. No capítulo 5 eu fiz isso. Você explora os significados das coisas, que eu acho que é um diferencial legal. E eu acho que um dos maiores, cara, eu falei isso pra galera, vai ser... Eu tô com umas ideias malucas aí, cara. Tem uma coisa que eu nem falei com você, mas acho que vai ser o curso associado ao livro, cara. Sim. Porque a ideia é que eles vão poder se complementar muito bem. Eu não sei se teve essa experiência, eu tive uma vez, de cursar um curso em que o professor que dava o curso era o principal autor, era o autor da principal referência de livro. Eu não tive, não. Cara, é muito doido, cara, é muito legal. É tipo, você vê, sei lá, cara, o seu cantor favorito ali, sei lá, tipo um show ao vivo. É um negócio muito doido, e a coisa vai se complementando e tal. Então, eu não sei se você tá pensando nisso, mas eu tô um pouco... Até comentei isso um pouquinho com você aqui, né? Em como que, às vezes, através das aulas, você complementa os problemas. Então, às vezes, você resolve o exercício de um jeito ali no texto, e na aula a minha ideia é resolver de um outro. Tem um teorema lá que eu demonstrei de um jeito no livro, e na aula eu quero demonstrar de um outro. Então, os negócios vão se encaixando com uma harmonia muito boa pra quem estiver acompanhando todo, né? Até porque você repetir também o curso no livro, fazer uma cópia do livro no formato de curso não faz tanto sentido. Claro que eu até pensei, cara, não sei se você pensou nisso, vai ser um desafio também em alguma medida. Vai, claro. O livro tá ficando tão bem escrito, que é aqueles pontos, até que eu falei que você, não, cara, aqui não precisa detalhar tanto, porque vai ter um curso inteiro associado ao livro. Então a gente vai ter espaço, porque senão se detalha demais, o livro fica extenso demais. E como a gente vai ter o curso associado, tem algumas coisas que a gente pode ser mais breve, porque você já sabe que você vai ter um espaço para você complementar no curso. Exatamente. Que é esse serviço que eu acho que dá para enxugar bastante coisa ali. No início eu não estava muito ligado nessa ideia, não. Mas agora, que eu já estou escrevendo, terminando o segundo capítulo, eu mesmo que nunca tive tanta essa experiência de escrever, eu já estou notando já essa diferença na fluidez com qual eu estou escrevendo. Então, por exemplo, eu me olho, começando a escrever o capítulo 6, um custo danado, hoje eu já olho ali de uma maneira mais fluida, eu consigo ler o que eu estou escrevendo ali de maneira mais clara. Você mesmo, depois dos toques que você fez lá, com relação à escrita mesmo do capítulo 6, acredito que agora para o capítulo 7 vai ficar tudo muito mais linear. Isso aí faz total diferença, cara. Esse negócio assim todo, como é que chama? O Rock Lee lá, o cara? O Rock Pitangueira? Rock Pitangueira? que curtiu o Rock Lee é o cara do Naruto, né? É isso. É isso mesmo. O Rock Pitangueira, eu tenho muita referência, né, cara? Gosto muito de literatura e tal, não sei o quê. Tem um trecho do capítulo 7,
Você falou, porra, bicho, esse trecho que você reescreveu foi pique e tal. De onde que veio aquela ideia, velho? Você sabe qual é a referência principal daquilo ali, velho? Machado de Assis. Direto eu faço isso. Tem uns trechos que eu falo assim, porque aquele negócio tem, inclusive, que eu vi que você pegou um pouquinho de mim, caro leitor, quem faz isso é o Machado de Assis, velho. Na verdade, tem vários romances ali. Aí agora eu tô lendo Don Quixote. Don Quixote é um livro de 1605, cara. Início do século XVII. É um dos maiores romances já escritos e tido por muita gente como um dos maiores mesmo. E eu percebi que ele faz isso. O Machado de Assis já é ali século XVIII e tal, né? 18 para 19. O Machado de Assis copiou dele, eu não sei se copiou exatamente dele, né? Mas isso que o Machado de Assis faz, ele pegou do cara, que tem um texto rolando, sei o que lá e tal, e de repente, do nada, cara, o que não era muito comum, o narrador começa a conversar diretamente com você. Sim. E o Machado de Assis faz uns negócios meio desaforado, meio abusado assim, meio irônico com o leitor, meio de sacanagem e tal, que eu acho legal. Aí aquele trecho, por exemplo, eu reescrevi com essa pegada. Aí teve um trecho, velho, que eu reescrevi ontem. Eu tô lendo Don Quixote, aí, velho, porra, o livro é legal pra cacete e tal. E com os 1605, cara, é uma escrita muito diferente, muito mais ali na linha de Machado de Assis, né? Sim, sim. Uma linguagem um pouco mais clássica, mais cavaleiresca, mais rebuscada e tal, né? Muito, Vossa Mercê poderia me ajudar. Um negócio assim. Aí eu falei, cara, eu vou escrever esse parágrafo, era uma conclusão de uma ideia. Não, era de um teorema. Qual que era a ideia? Eu fui teorema do valor extremo. Tá ligado nesse? Porra, esse eu não tô lembrado não, cara. Cara, ele é um teorema, tipo assim, ele é muito intuitivo, mas pra demonstrar ele, eu lembro que eu fui ver uma demonstração dele quando eu fiz um curso de análise. Vou até rabiscar aqui, que a gente vai acompanhar, mas não fica muito abstrato. Mas ele fala o seguinte, imagina que você tem uma função só contínua no intervalo fechado. Então você vem aqui, ó. O teorema fala o seguinte, qualquer função que for contínua num intervalo fechado, então vamos supor que você vai olhar aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, x igual a esse valor, x igual a esse valor. Essa função, ela tem que admitir um mínimo absoluto e um máximo absoluto. Que é o maior valor e o menor valor que ela atribui. São coisas óbvias. Tipo assim, só que na hora que você vai lá na análise... Não, você vai demonstrar aqui. Aí, velho, eu precisava usar isso. Então, basicamente, ele faz, cara, qualquer função contínua num intervalo que seja fechado, sempre vai admitir um valor mínimo e um máximo absoluto. Se ela tiver alguma descontinuidade, né, você pode quebrar isso, né? Enfim, beleza. Aí, um teorema muito simples, né? Teorema do valor extremo. Aí eu precisava usar o resultado desse teorema para demonstrar um outro teorema, que não era tão complexo assim, só que eu precisava usar esse resultado. Pô, bicho, caramba, velho, esse negócio aqui vai dar... Eu pulsei e falei, não, cara, não tem como eu demonstrar isso aqui não, que isso aqui vai ficar muito complexo. Aí eu fui discorrendo toda uma ideia bem legal, velho, pra ficar muito intuitivo, põe um contra-exemplo, põe uma porrada de coisa pra falar, cara, isso aqui não tem como ser falso. Aí eu gastei umas palavras legais lá e tal, beleza. Aí no final, eu queria falar com o cara, aí eu fui pra primeira pessoa. Leitor, seguinte, eu gastei esse tempo aqui, cara, só porque eu precisava que isso aqui te parecesse a coisa mais óbvia do mundo. Porque demonstrar já foge do escopo desse livro aqui, ia ficar mais complexo e tal. Aí eu falei, cara, vou escrever esse trecho aqui, estilo Don Quixote. Aí eu começava assim... Este resultado, caro leitor, recebe o honroso nome de Teorema do Valor Extremo. E quer dizer, eu vou te mostrar esse trecho, ficou legal pra caramba. Mas é um trecho meio pitoresco, assim, tal, que eu acho legal. Eu acho que traz um tom, às vezes, de informalidade política, que vai ficar legal. Então, quem conhece as referências vai acabar vendo muita coisa legal de literatura lá no jeito de escrever. E esse tom de informalidade, acho que traz um tom legal pro livro, cara. Traz. Eu curti, acho que até abusei. Você abusou, né? É muito doido, cara. Depois você pega pra ler, não sei se você já pôde ler Machado de Assis, Don Quixote. Porque o cara fica páginas no meio da narrativa. Aí do nada ele quebra. Parece que ele quebra uma parede e entra num tipo de conversa que dá outra perspectiva pra leitura. É muito legal. Não, isso você não pode abusar. Sim. Mas quando você usa bem, fica muito legal. Você consegue fazer uma quebra muito maneira desse. Tem um filme que faz isso aí muito, era o Deadpool, né, velho? Ele fazia isso aí muito. Deadpool faz. Isso é legal. Mas é isso, tem que saber a hora de usar, mas fica legal. Mas olha que doido, eu ia comentar com você, velho, isso aqui pode ser até um exercício legal pra você anotar. Depois você terminar o 8, se der tempo, acho que vai dar, voltar fazendo o seguinte exercício. Tentando selecionar melhor, ou pelo menos refinar a seleção dos problemas que a gente resolve. Concordo com você. Que foi aquela história que eu te falei, cara, acho que o chique aqui eles serem selecionados muito a dedo pro cara ir descobrindo coisas novas no meio do caminho. Teve 2 que eu resolvi nesse capítulo 5 de derivada. Você tá se referindo aos problemas. Eu concordo com você. Eu pensei, cara, que aí vai enriquecendo a teoria do cara. Por exemplo, teve um que eu coloquei que era, isso não tem nada a ver com cálculo a princípio, né? Que é o fato de que a desigualdade das médias, né? A média aritmética sempre é maior ou igual à média geométrica. Então, por exemplo, isso aqui não caberia no texto, no capítulo, isso aqui não tem nada a ver com nada, mas para um cara que nunca viu isso, ele acaba tropeçando e dando um jeito de descobrir na resolução de um problema. Que era o quê? Eu falei, cara, use o princípio lá, que era um princípio, era uma seção sobre problemas de otimização, né? Derivar igual a zero, para você provar que isso aqui acontece.
A média aritmética dos números, em geral, ela é maior ou igual à média geométrica. Aí tinha uma sacada, olha pra você ver que sacada maluca. Manda aí. Você cria uma função, você tira do botão uma função aqui, né? Mas ela vai ficar meio óbvia daqui a pouco. É o seguinte, ó. F de x, deixa eu ver se eu vou lembrar, né? Ela é uma média aritmética. Então ela é x mais, é isso mesmo, k ao quadrado sobre x. K é um número real. Aí você fala, beleza, de onde que veio isso aqui? Porque isso aqui é a média aritmética, né? Desses dois números. Aí você percebe o seguinte, se você fizer o produto deles, essa função é construída de modo que o produto, vou chamar de P aqui, né? P, definir isso aqui para x maior do que 0. Uhum. P é isso aqui, P é constante, P é igual a k ao quadrado. Uhum. Certo? Aí beleza, então você fala o seguinte, ó, o que seria a média geométrica desses dois caras? Seria a raiz quadrada do produto, né? Raiz quadrada de k ao quadrado seria k, que é então constante. Então beleza, então eu construí essa função de um jeito que ela calcula a média aritmética de dois números que tem esse formato. Beleza, isso aqui eu estaria provando só para x positivo, né? O negócio tem uma validade maior do que isso, mas é um jeito do cara ver, pelo menos, né? Por que funciona. Então tá, então você provou que esses dois números aqui, que essa função calcula a média aritmética, eles têm um produto constante, a média geométrica é k. Aí você pega essa função, deriva ela, igual a 0. Você vai ter, vou colocar aqui, ó, o fator meio aqui, para fora, 1, isso aqui vai dar menos k quadrado sobre x quadrado, né? Isso. Menos k quadrado sobre, x quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, você descobre que o x tem que ser k, né? Isso, x tem que ser k. X é igual a k. Então, vamos ver. O que isso aqui quer dizer, cara? Isso aqui quer dizer o seguinte. Esse negócio, claramente, aqui, ó, f de x, desse jeito que você constrói, por isso que o x tem que ser maior do que 0. F de x é sempre positivo, né? Sim. Isso aqui vai ser sempre positivo, x é sempre positivo, então fx é sempre positivo. E, se é sempre positivo, essa função, então, admite um mínimo, né? Concorda? Sim. Então, quando eu derivo igual a 0, eu acho o valor mínimo dela. Só que o valor mínimo é o quê? É a própria média geométrica. E a função f, ela é a média aritmética. Doido. Então tá provado, pelo menos nesse contexto aqui, né, para números maiores do que 0, que a média aritmética de dois números é sempre maior ou igual a geométrica. Muito bonito. Doido, né, cara? Nunca tive isso dessa perspectiva aí, não. Nem eu, cara. Essa ótica. Mas eu falei, pô, bicho, isso aqui foi legal por quê? É. Foi o que eu falei, ao lance do problema. Cara, o problema, ele traz pro cara mais uma dimensão de conhecimento, né? O cara que às vezes nunca ouviu falar de média, dessa desigualdade das médias, ou que já ouviu, ele vê sobre um contexto novo e tal, então isso aqui é legal. Muito doido, velho. Eu vou te mostrar, tem um lado de estatística também, pro cara provar um método dos mínimos quadrados. Você já viu isso em estatística? Já. Então, tipo assim, tem um monte de camada a mais, né? Uhum. Os problemas A ali gente de usa coisas... muito isso aí na parte computacional. Métodos nos quadrados, né? Você otimizar funções e tal, até pra gente programar, e usa bastante. Não, isso é muito doido, cara. Linearização de funções, esse tipo de coisa. Tem um probleminha lá também que é clássico, que é provar a lei de Snell da refração, né? Que você monta o tempo lá, o princípio de Fermat fala que a luz se move de modo a minimizar o tempo, aí você monta uma função do tempo, deriva igual a 0, Isso é legal também. Aí eu fui tentando trazer vários problemas, cara, às vezes de contexto diferente, porque esse é um exercício legal. Depois que terminar, tentar voltar a lapidar. Eu acho que cada 2, 3 problemas que você acerta a vez, problemas que a gente resolve no final de um capítulo, eu acho que eles também viram um diferencial, eles dão uma dimensão, uma camada a mais de conteúdo pro cara. Não, acho com que certeza. isso é legal, sacou? Não, isso com certeza, velho.